Olá, você que nos acompanha no Pré-Vestibular Gonçalves Dias. Eu sou a professora Josefina Oliveira e estou aqui para mais uma aula de análise de texto. Hoje nós vamos falar sobre textos humorísticos, sempre presente nas nossas provas. Nós vamos conhecer as características desses textos para, no momento que aparecer na sua questãozinha, você ter condições de reconhecer. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre textos humorísticos. No vídeo anterior, nós conversamos sobre textos publicitários, eu dei as principais características, a linguagem do texto publicitário, falei sobre a função da linguagem presente nesses textos. Importante demais saber aquelas características, tá? Se você não está lembrando bem, é melhor voltar esse vídeo, assistir novamente, porque sempre está presente na nossa prova. Textos humorísticos também. Agora, nós vamos ver quais as características dos textos humorísticos. Todas as vezes que nós falamos do gênero humor, né? Gênero humorístico, certo? Nós estamos falando dos textos que levam como referência principal o humor, certo? Como característica principal, humor. E é importante entender aqui o que significa humor, porque normalmente nós confundimos humor com comicidade. O que é a comicidade? É aquilo que me faz rir. O humor nem sempre me faz rir. O humor eu tenho que entender como uma referência caricata. Vou colocar aqui como uma visão, olha só, uma visão caricata da realidade. Caricata, exagerada, uma visão caricata, uma visão exagerada da realidade. O humorista, ele tenta traduzir a realidade de uma forma diferente. Ele tenta mostrar aquela situação de uma certa maneira com exagero. E é isso que nós vamos chamar aqui de humor. Por que eu destaco muito isso? Porque eu já coloquei numa prova pedindo para o aluno dizer qual era o humor daquele texto, daquela charge, por exemplo, e o aluno me responder: professora, não achei a menor graça nessa charge. Mas não é graça. Eu tenho que entender sempre que a graça está associado com o hilário, está associado com a comicidade. E o humor não. O humor, ele não tem compromisso com o riso, ele tem compromisso com a crítica. Essa é a associação que você deve fazer. Um texto humorístico, ele aparece para criticar uma situação de realidade, uma situação política, uma situação comportamental, certo? Mas só que essa crítica vai aparecer de uma maneira exagerada, certo? Associando aí situações de reflexão, situações de pensar sobre a realidade que vivemos. Olha, para você ter uma noção do que seria humor e do que seria comicidade, às vezes o que faz rir, né, é o exagero da imagem, certo? O nariz muito grande, uma orelha muito grande, uma cabeça desproporcional, é aquilo ali que faz ser engraçado, mas não realmente o conteúdo que está representado ali. Certo? Quando você pensa, eu creio que muitos não tiveram conhecimento dessa situação, mas nós tivemos um caso no Rio de Janeiro de um assalto, né? Um semáforo, uma mãe estava dirigindo, o filho estava atrás, no carro, na cadeirinha, e os bandidos chegaram, anunciaram o assalto, ela desceu e não teve tempo de tirar a criança do carro. Ela estava tentando tirar a criança da cadeirinha e os bandidos arrancaram e a criança foi arrastada pelo cinto de segurança nas avenidas do Rio de Janeiro. Então, foi uma situação que chocou muito a sociedade brasileira, na realidade, chocou o mundo, porque essas imagens percorreram o mundo, certo? E o que acontece? Por que eu estou contando essa história? Porque nós tivemos, numa prova, uma charge mostrando isso, certo? O pano de fundo era o Rio de Janeiro, o carro com os bandidos com armas para fora, e atrás vinha puxando o mapa do Brasil.
Em vez de vir puxando o garotinho João Hélio, representando ali aquela situação, aquela tragédia, vinha representando o mapa do Brasil. Qual era a crítica que estava sendo feita ali? A crítica, né, a referência caricata, a referência exagerada é que a sociedade brasileira estava sendo arrastada ali pela própria violência, né? Pela sua omissão, pela sua negligência em relação ao problema da violência. Então, isso que é humor. Você vê a charge, conhecendo a tragédia que foi isso, ninguém acha engraçado, mas existe humor. Por quê? Porque existe uma crítica dentro de uma associação exagerada da realidade. Então, isso que nós chamamos de texto humorístico. E na referência desses textos humorísticos, nós vamos reconhecer, né, as charges. Sempre que aparecer uma charge, é um texto humorístico, certo? Os cartoons também são textos humorísticos, os cartoons, as tirinhas, por exemplo, as tirinhas da Mafalda, da Turma da Mônica, são exemplos de textos humorísticos. Nós temos também as anedotas, tá? De vez em quando aparece uma anedota para você reconhecer a linguagem empregada, certo? Associando aí situações de recursos expressivos da linguagem. Temos situações também aqui da piada. Então, aqui nós vamos ter estruturas que vão representar textos humorísticos. Há um detalhe. Em relação às charges e em relação aos cartoons, certo? Há uma diferença. Geralmente, a gente associa um pelo outro. Mas as charges, elas têm tempo de validade. O que significa isso? Elas representam uma realidade temporal. Elas representam uma crítica a um contexto específico, a um momento específico. Por exemplo, se você viu uma charge no período do impeachment da Dilma, né, e achou até engraçada aquela situação, certo? Viu uma crítica em relação a essa questão do impeachment, certo? Se você olhar essa mesma charge hoje, ela não vai ter mais o mesmo impacto. Porque nós já vivemos o período do impeachment, já vivemos a era Temer, já estamos vivendo agora a era Bolsonaro, e já sabemos o que aconteceu. Então, ela perdeu a validade, ela não tem mais o mesmo impacto crítico quando apareceu, né, naquele período histórico. Agora, o cartoon não. O cartoon, ele é atemporal. Ele não tem uma marcação tempo nem espaço. Ele trata de situações mais gerais, como o problema da educação, como o problema de comportamentos, como o problema de valorização da condição humana. Então, traz situações de temáticas mais amplas, que não estão situadas num dado momento histórico ou num espaço geográfico restrito, certo? Então, essa é a diferença básica entre charges e cartoons. É bom atentar, porque às vezes a brincadeirinha vem associando isso. Bom, outro ponto importante aqui é a preocupação com a linguagem. Aqui nós vamos trabalhar associações de linguagem verbal, certo? E ou não verbal, tá? Linguagem verbal e ou não verbal. Nós já vimos isso, já tivemos um vídeo só para falar de linguagens e falamos sobre linguagens, linguagem verbal, não verbal, linguagem culta, nível culto, nível coloquial da língua, nós já fizemos essa análise. Na referência da linguagem verbal, só palavras. A não verbal, imagens. Então, pode ser que a anedota venha só com palavras. Aí tem a linguagem verbal. Pode ser que a charge seja só uma imagem. Aí é a não verbal. Mas pode ser que associe as duas, como as tirinhas. As tirinhas, você, para entender alguma coisa na tirinha, nas falas das personagens da tirinha, da Turma da Mônica, da Mafalda, você muitas vezes precisa se ater às imagens, às expressões das personagens, para ter uma compreensão melhor daquilo que está sendo dito. Aí você tem a associação das duas linguagens, verbal e não verbal. Em referência ao nível da língua, eu tenho a possibilidade aqui de uma linguagem também predominantemente é uma palavra boa para botar na redação, porque você escreve, já usou metade da linha, mais da metade, viu? Já ganhou uma linha aí na contagem das linhas, né?
Linguagem predominante, é igual indubitavelmente, o aluno adora colocar, porque já é metade da linha, já conta ponto. Linguagem predominantemente coloquial, certo? Porque normalmente registra situações mais expressivas do nosso cotidiano. Por isso, tem um predomínio da linguagem coloquial. Não quer dizer que não possa aparecer na referência culta. Quando eu digo predominantemente, eu estou dizendo a maioria dos casos, certo? Não estou dizendo sempre. Eu não estou dizendo essencialmente coloquial. Predominantemente. Normalmente acontece dessa maneira, tá bom? Então, são essas características que eu preciso que você lembre para que nós possamos resolver as nossas questõezinhas no próximo vídeo, certo? Se não assistiu ao vídeo ainda sobre gêneros publicitários, assista, certo? Se tiver alguma dúvida, reveja sobre gêneros humorísticos e vamos fazer as questões no nosso próximo vídeo, tá certo? Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.